O Gustavo Segré, o ministro está falando que a safra de grãos pode ser a principal responsável pela redução de preços até junho destes que são os principais alimentos que chegam à mesa no dia a dia aqui de todo brasileiro. Você disse para mim que era muito difícil esperar que isso acontecesse e que contaria um motivo depois. Chegou a hora, diga por quê. Tivemos ontem um aviso do Tesouro suspendendo parte do Plano Safra. Hoje, há horas, o ministro Fernando Haddad avisou que vai ter um crédito extraordinário de 4 bilhões. O que te mostra que continua tendo uma dificuldade terrível para comunicar, porque se tinha esse crédito, para que suspendia? Poderia ter amarrado uma situação de que não se gerasse um problema, um conflito com o campo, com o agro, em que Frente Parlamentar, a Confederação Nacional do Agro, um monte de entidades vinculadas com a agropecuária, mostrando, dizendo, olha o que o governo faz, esse governo que lá no início nos tratou de fascistas e direitistas e agora vai atrapalhar tudo, isso vai conspirar contra a oferta. Aí o ministro fala, não, vamos dar um empréstimo extraordinário de 4 bilhões. Mas essa fala do ministro Rui Costa, eu acho que é muito otimista, porque está dependendo de terceiros. Vamos ter uma safra. Não, o governo não vai ter uma safra, é o país que vai ter eventualmente uma safra. Quando a gente falava do ovo, e eu peguei aqui os dados, o ovo aumentou 70%. Aí uma das questões que mencionava o governo, não, é pelo problema dos Estados Unidos e da gripe aviária nos Estados Unidos. O Brasil exporta apenas 1% da produção de ovos. 1%. Vai me dizer que 1% é o que depende que o ovo aumente tanto? Não, não é essa a questão. Aí, no meio dessa situação, o Ministério da Agricultura, numa barbaridade de ideia absurda, esdrúxula, tem a brilhante ideia de colocar uma necessidade de um carimbo no ovo para justificar a validade, eu sei lá o que, voltou para trás porque era um absurdo. Então você vê que os caras tiram um monte de coisa e depois tem que voltar porque não dá, não tem lógica. Soltam ideias. E agora vamos lá, abacate aumentou 68,77%. Mexerica aumentou 68,56%. Laranja, 59,56%. Estou falando do último 12 meses. Café, 50%. Cenoura, 36,14%. Óleo de soja, 29%. Carnes, 20%. Tomate, 20%. Leite longa-vida, 18%. E o problema está na taxa Selic. Ah, entendi. É um erro do governo. O governo está errando. A política econômica está errada. O governo está colocando dinheiro, crédito consignado, o BNDES, atenção com o BNDES que está dando uma fugida aí no arcabouço fiscal. Está muita coisa errada e agora está dependendo da safra. O governo deveria depender da política deles e a política do governo está errada. Piperno, a política do governo está errada no teu ponto de vista? Bom, eu não gosto de alguns pronunciamentos do ministro Rui Costa. Agora, pelo menos, não sei, algumas coisas dá para a gente salvar disso. Quando ele fala nossa safra, nossa, né? Até porque é a safra do país parcialmente colhida graças a injeção de dinheiro público. O Plano Safra foi o maior de todos os tempos. O governo inimigo do agro é, paradoxalmente, o governo que mais oferece dinheiro ao agro. O problema também da retenção de parte do Plano Safra passa pelo fato do Brasil não ter um orçamento aprovado. Isso é uma vergonha. Então, a Frente Parlamentar da Agricultura, por exemplo, que é tão grande, tão robusta, né? Teria mais de 300 parlamentares aí e tal, ela deveria se esforçar mais para aprovar esse orçamento e não ficar aguardando, como todo mundo está fazendo lá, para que se resolva antes a questão das emendas. Estão paralisando o país por conta da questão das emendas. Agora, em relação à expectativa do ministro, o ministro, de fato, ele não tem bola de cristal e há coisas que hoje não estão ao alcance de governo nenhum. Primeiro, os preços internacionais não são feitos aqui, são feitos lá fora. Se o preço internacional lá fora estiver convidativo, o produtor vai vender aonde? Lá fora. Sim. Uma economia de mercado funciona assim. Em relação a isso, o governo não tem muito o que fazer. Então, o que cabe uma reflexão talvez seja no fato de que, bom, nós estamos ajudando a subsidiar uma atividade que abastece prioritariamente o mercado externo e não aqui.
Como é que nós vamos resolver esse dilema? Eu te conto. Posso? Pode. Retenções às exportações. Eu sou contra. Eu sou contra também. Mas mesmo assim, é uma opção. Quando você tem uma variabilidade do preço generado por alguma situação que não depende de você, exógena, em outra parte do mundo. O segundo produtor de café do mundo é Vietnã. Teve uma queda na sua produção. Então, os preços aumentaram e, logicamente, o produtor de café brasileiro disse, peraí, eu vou ganhar muito mais dinheiro exportando que vendendo aqui. Quando você tira a oferta local, o preço tende a subir. Isso é qualquer pessoa que tenha estudado 5 minutos de economia. Ninguém no governo se tocou disso. Aí você vê, e como que equaciona? Esperando a safra? Não, não vai. E aí você vê, se fosse o café somente, a gente poderia dar uma explicação. Agora, quando te fala, não, o ovo aumentou, o preço do ovo aumentou pela gripe aviária americana, está pedindo para apanhar, porque é uma situação simples, é 1% apenas que é exportado. Tem um monte de fator aí, por exemplo, tem a ver com o aumento das cotações do milho, que serve de ração, né? Sim. Para esse setor, como também para a pecuária. E aí vem o clima. O clima que em 2021 provocava a queda do preço porque a galinha soltava muito ovo. Agora a galinha se estressou pelo clima e agora não bota ovo. E aí, mas me diga se concorda comigo, pelo menos para saber se estamos falando a mesma coisa. Colocar a ideia, que graças a Deus foi descartada, de colocar um carimbo no ovo para... Não é uma barbaridade, Piperno? Isso não vai resolver nada, só vai atrapalhar um pouco. E bem na hora que está aumentando o preço, você vai colocar mais um produto que vai incrementar o preço da produção. É absurdo.